E aí, sétimo ano, estou aqui fazendo mais uma videoaula para vocês, além das aulas ao vivo. Então eu pensei o seguinte, né, de utilizar a parede novamente. A parede está sendo meu quadro por enquanto. De cara, a gente pensar que nós somos num mesmo espaço geográfico, que é a Europa Ocidental, mas entra uma nova fase da história, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, que a história, para ficar mais fácil de ser estudada, foi dividida pelos historiadores, né, em 4 grandes fases. A antiga, que vocês viram no 6º ano, a média, que a gente acabou de ver agora nós vamos estudar a moderna e logo em seguida tem a contemporânea. Por exemplo, a pandemia, acredito que no próximo ano já está nos livros de história, nos livros de ciência. Então, a contemporânea, ela vai do final do século XVIII até os dias atuais. Bom, mas o nosso interesse hoje é falar dessa idade moderna, que eu coloquei uma palavra aqui para chamar bem a atenção, que é o período da transição. Ainda não tem resto de Idade Média, tem resto de feudalismo e está começando um novo período. Esse período foi batizado de Idade Moderna. Começa no 15 e termina no 18. O 7º ano todo nós vamos estudar a Idade Moderna e boa parte do 8º ano vocês também vão estar na Idade Moderna. Na verdade, foram 326 anos por aí. Século XV, tomada de Constantinopla pelos turcos. Constantinopla era aquela capital do Império Oriental, o Império Bizantino, que também era chamado de Bizantino, é a atual Istambul, não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é Ankara, mas Istambul é uma cidade muito importante da Turquia. É a única cidade no mundo que liga 2 continentes, Europa de um lado da ponte e do outro lado a Ásia. Nós vamos voltar a falar na tomada de Constantinopla pelos turcos para falar do início das grandes navegações, mas aí vai ser nas aulas presenciais, com certeza, que é daqui uns dias, tá? E também nesse período, no século XV, também marca o fim da famosa Guerra dos 100 Anos, que afinal de contas foi 116 anos. Então são períodos históricos marcantes, mas isso não quer dizer que todos os dias os acontecimentos históricos, entre as várias pessoas do mundo, são acontecimentos importantes, tá? Aqui tem marcos para facilitar o estudo. E no século XVIII, que vocês vão estudar no 8º ano, é a Revolução Francesa, as revoluções burguesas, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, ela tem um marco aqui que dá um ponto final na Idade Moderna. Preste atenção que tem pontinhos iniciais, pontinhos no final, porque muitos acontecimentos vieram anteriormente e muitos posteriormente, ok? Bom, nesse período que a gente está falando agora, que está batizado de Idade Moderna, eu coloquei a palavra transição porque o tempo todo está um processo de mudança. Então vamos começar aqui. Primeiro que a gente já despediu do feudalismo com elegância, mas toda hora a gente ainda vai voltar no feudalismo, principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2, porque a gente tem que fazer uma referência anterior para a gente entender a mudança. A crise feudal fez com que os reis, que anteriormente tinham muito pouco poder, passaram a ter um determinado poder. E nós vamos ver como que os reis foram se beneficiando. Neste momento, aqueles antigos reinos, cheio de feudos lá dentro, aquela velha coxinha de retalho da vovó, ela vai dando lugar para uma nova configuração. Essa nova configuração vai ficar conhecida com o nome de monarquias nacionais ou estados nacionais. São os futuros países europeus. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha não se unificam nessa época. Itália e Alemanha vão se unificar só no século XIX. Então os primeiros países europeus são esses 4 e os outros que vão surgindo logo a seguir. Neste período, tá? Começa a ter aquela noção que até então não tinha na Idade Média, que eu até fiz uma brincadeira com vocês na aula ao vivo daquela partida de futebol. A noção do que é o Estado, do que é nação, do que é país. Isso hoje
deve estar claro para a gente, mas nesta época não estava. Então, não existia esta noção do que era o território, do que era a nação, e ela começa a ser configurada a partir da crise feudal, início do século XV. Neste momento está ocorrendo leve, tudo isso que eu estou dizendo é um processo lento, é um processo profundo, mas é um processo lento. Um fortalecimento do poder real. Coloquei até uma coroinha aqui, porque esse aqui é minha coroinha. Essa coroinha quer dizer que no momento de tanta crise, a famosa crise do século XIV, precisou de alguém que comandasse um pouco essa situação, esta crise. Principalmente as revoltas camponesas desestruturaram muito o poder dos senhores feudais, e isso vai automaticamente ajudar os reis a centralizar poder nas suas mãos. Vários reis, reis e rainhas, vários reis em cada reino, que agora a configuração já não é mais chamar de reino, é de chamar de Estado Nacional ou Monarquia Nacional, que vai dar origem aos países. Bom, nesse momento, também nós temos que destacar aqui o enfraquecimento da nobreza. Com essas revoltas camponesas, as famosas Jacquerie, elas começaram na França, daí o nome Jacquerie, porque era o nome do líder, Jacques. Essas famosas revoltas camponesas, que também aconteceram nas cidades e no campo, elas vão gerar uma instabilidade muito grande nos senhores feudais, que não têm um exército para conter essas revoltas, e essas revoltas são revoltas que vão eliminar uma parte do senhor feudal, parte dos castelos, parte das plantações e até das famílias dos senhores feudais. Porque esses servos que estavam ligados ali naquela mesma família há décadas, há séculos, começaram a fazer essas revoltas devido àquela superexploração que os senhores feudais estavam fazendo depois da peste negra. Cobrança de muito trabalho, de muitos impostos, e esses trabalhadores começaram a fazer essas revoltas, que eu brinquei lá na aula ao vivo, que é um verdadeiro fogo no parquinho. Quando eu estava dizendo fogo no parquinho, como brincadeira, mas é porque tinha muito fogo mesmo, porque nessas revoltas muitos incêndios aconteceram, tanto nas plantações quanto também no castelo, que é o símbolo, né? Era a morada do senhor feudal e é o símbolo da exploração que os senhores feudais faziam em relação aos trabalhadores, no caso os camponeses, que a grande maioria eram presos a terras chamadas de servos. Bom, também nós não podemos deixar de pontuar a ascensão da burguesia. Esquece a burguesia de hoje, essa burguesia rica de hoje, vão lembrar de uma burguesia que está se iniciando lá nos burgos, lá na periferia, são os comerciantes que passam a vender os seus produtos, mas começam a perceber com muita clareza que todas as feiras que eles frequentam, eles têm que pagar ou um pedágio para o senhor feudal, ou um imposto para o senhor feudal que que administra aquela feira ali. Então, vários pesos e medidas, várias moedas. Então, o que essa burguesia tá doidinha para rolar? Ficar livre do senhor feudal, que é uma verdadeira barreira em termos de lucro para ela. Não quer dizer que ela não está lucrando, mas ela percebe claramente, se tiver pesos e medidas unificados, se tiver moedas unificadas, impostos unificados, com certeza o lucro que ela já está tendo vai ser muito maior. Por isso que eu coloquei a palavra ascensão, expansão dessa burguesia. E nós vamos ver daqui a pouco como que essa burguesia vai fazer para ascender, para se expandir mais. Como também esta nobreza, tá, que está enfraquecida por causa das revoltas camponesas, também vai fazer para dar uma cessada nessas revoltas populares. Beleza? Bom, aqui
nós também não podemos deixar de pontuar que o clero, a Igreja Católica, que era mega poderosa durante a Idade Média, né, era única, o cristianismo era a única religião e era a única igreja que existia no lado ocidental. No lado oriental tem a Igreja Ortodoxa, tem o judaísmo, tem o islamismo, mas nós estamos centrados aqui na parte da Europa Ocidental. Aqui, a igreja, durante 16 séculos, a Igreja Católica foi a única. O fato de ter sido única durante todo esse tempo também fez com que ela usasse e abusasse dos seus poderes. E isso nós vamos ver muito no capítulo 2, quando aparecem as igrejas protestantes. Bom, então, a igreja, na época da peste negra, por exemplo, né? Ao invés de fazer o acolhimento das pessoas que estavam adoecendo e tudo mais, ela só sabia dizer que aquilo tudo estava rolando porque era um castigo divino. E as pessoas agora, morando muito mais nas cidades do que no campo, conversando muito mais umas com as outras, tendo um intercâmbio desde a época das cruzadas, começam a perceber alguns abusos que a igreja da época cometia. Bom, como é que está esse cenário europeu no início do século XV? Né? Está um cenário de unificação. A palavra de ordem no início do século XV é unificação. Está se unificando territorialmente para dar origem aos estados ou monarquias nacionais, a mesma moeda, o mesmo peso e medida. O rei está deixando de lado aquele poder simbólico e está centralizando poderes cada vez maiores nas suas mãos. E a língua, as línguas estão as línguas nacionais estão aparecendo, né? As línguas latinas, por exemplo, que é o português, que é o espanhol, que é o francês, elas estão aparecendo neste momento, tá? A unificação linguística, de cultura, de gastronomia, tudo. Porque antes, lá na Idade Média, a identidade era: sou cristão da Igreja Católica, né? Agora não. Agora eu sou de tal lugar, eu falo esta língua, eu tenho esses símbolos nacionais. Essa ideia toda de patriotismo, ela nasce neste período. Ok, até aqui, tudo bem?